Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 268 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Miguel Nagli, que é o meu diretor de cinema favorito. Pô, obrigado pela moral, hein, caramba. Eu sou o Miguel Nagli e estou aqui com a Josi, que quase foi presa por portar crack cenográfico. É exagero. Eu sou a Josi Antunes, eu tô aqui com o Paulinho, que é uma das únicas pessoas que já assistiram ao longa Metanoia. Aê! Toma essa, GraçaCast! É isso aí, gente. Eu tô aqui com o Miguel e com a Josi. Juntos e com uma grande equipe, são responsáveis pela For You Filmes e pelo longa Metanoia, um filme que eles estão lançando nos cinemas. 14 de maio nos cinemas, o longa Metanoia. A gente vai saber de tudo desse filme e juntos nós vamos montar um filme aqui. Vamos saber como fazer um filme junto com o Miguel e com a Josi. O Miguel é o diretor da For You Filmes e do longa Metanoia e a Josi é a diretora de arte. A gente vai entender esses papéis e todos os outros papéis envolvidos e vamos tentar aprender como é que se faz um filme nesse programa super curioso. Podia ser o Guia dos Curiosos do podcast, onde a gente vai aprender sobre cinema nesse podcast irmãos.com. Então vamos lá. A gente já gravou com o Miguel 2 programas antigamente, né? Bem antigamente. O primeiro deles foi sobre cinema cristão, lá no Criama, que foi bem interessante. E depois o Miguel voltou pra gente falar sobre vídeos na internet. Afinal, a For You é responsável por 2 curtas-metragens que foram lançados na internet, né? Que foram o Não Me Deixe Te Deixar e o Dom Gratuito, né? Que foram lançados no próprio YouTube e foi muito reconhecido. E desde então, né? Quando é que foi lançado o Dom Gratuito? 2011? 2011. Desde então estamos na expectativa desse tal de Metanoia. A gente tem acompanhado a produção, as gravações. Quase que eu fui ser figurante lá na Cracolândia. Miguel me convidou, mas acabou não batendo a agenda. Mas ia ser legal, cara, fazer o Zumbi Walk lá. Que isso, cara. E esse filme está sendo produzido e, cara, que grata surpresa ficar sabendo que ele vai estrear nos cinemas no dia 14 de maio, cara. Como é que foi isso, Miguel? Como é que vocês conseguiram chegar no cinema? Cara, uma batalha. A gente é uma produtora de cinema, né? Um ministério de cinema. E, assim, sempre foi nosso objetivo, né? Não tem como ser igual você ter um ministério de teatro e não ir ao teatro, sabe? Tipo, Então a gente sempre teve esse objetivo, né? Ir no grande circuito, ir para as telas de cinema. E quando a gente começou o projeto Metanoia, a gente sempre teve esse foco, né? Então, quando a gente teve o projeto pronto, quando o filme já estava no processo de edição, a gente participou de um pitching, uma reunião no Festival do Rio, onde você tem 20 minutos para apresentar seu projeto, né? Com um vídeo promocional e mostrar e falar um pouco sobre o projeto e tem 10 minutos para perguntas e respostas. Então você já estava com o projeto todo andado, sem uma grande empresa por trás o tempo todo, né? Sim, nessa hora, com a coisa já meio quase pronta, que você tinha algo para mostrar, né? Diferente de um cara que já é conhecido no cinema e só o nome dele já vende o filme, né? Vocês tiveram que ter o produto nas mãos. Isso, porque quando você tá começando, é complicado você convencer alguém a investir um dinheiro e a distribuir seu filme só com um roteiro, né? Então a gente, graças a Deus, a gente conseguiu os recursos, mas fez o filme na guerrilha mesmo, né? Correndo atrás de equipamentos, estrutura, etc. Mas aí quando a gente já tava no processo de pós-produção, já tinha algo pra mostrar, a gente foi pra essa reunião e aí tava lá o presidente da Fox, da Warner,
presidente da Paramount, da Europa Filmes. Então, vários estúdios lá, distribuidoras, eles eram obrigados a nos escutar durante 20 minutos, porque a gente fez a inscrição, então a gente tinha que ir lá falar do projeto. Legal. E foi uma ousadia, assim, todo mundo o dobro da nossa idade lá, e a gente apresentando um projeto. E gente que já teve filmes lançados, coisa assim, ou era todo mundo novo? Todo mundo debutando no cinema ainda? Então, você não assiste as outras apresentações. Você entra nessa sala de conferência, assim, na hora foi agendado para você, numa rodada de negócios que chama. Então, a gente entrou, apresentou o projeto. No início a gente estava bem nervoso, assim, antes de entrar na sala e tal. Mas aí a gente jogou nas mãos de Deus e vamos lá. E aí foi bem legal, assim, sabe? O pessoal se demonstrou interessado e tal. E aí a Europa Filmes foi uma das que nos procurou e deu uma abertura de portas bem bacana e tal. Teve outras, então, que procuraram também, é? Teve uma, mas eu não vou citar, né? Meio chato. Não, mas é interessante saber que, né, teve concorrência. Teve uma outra. Eu tenho um cartão dela aqui na minha carteira, depois eu te mostro. Mas isso foi super legal, assim, sabe? Porque pra você entrar nos cinemas, você precisa de uma distribuidora. Eu não consigo bater na porta do cinema e falar, passa meu filme aí porque eu sou um cara legal e tal. Não, então você tem que ter essa distribuidora. Então, isso foi fundamental, porque, a Europa Filmes, ela já distribuiu Quem Quer Ser um Milionário, Menina de Ouro, Central do Brasil, Tropa de Elite, vários filmes grandes, assim, sabe? Cara. Então, isso agregou muito ao projeto, assim, sabe? Foi algo muito bacana. Então, que legal. Foi resposta de oração, mas ao mesmo tempo a gente correu atrás, sabe? A gente marchou, foi atrás de conseguir uma estratégia para conseguir a distribuidora, entendeu? Que legal. Vamos tentar entender o processo todo, né? Você já fez 2 curtas, 3 na verdade, um ainda não foi lançado na internet. E o Metanoia, que é um longa que exige uma trabalheira. Eu assistindo, cara, porque eu nunca assisti um filme com esse olhar, conhecendo a pessoa que fez, né? Então, conhecendo vocês, eu ficava assim, cara, como é que deve ter dado trabalho esse negócio, cara? Essas roupas, esses lugares, sabe? Essa cena, uma cena aqui, depois é outra lá, tantos lugares. Geralmente no filme a gente não repara quantas locações tem, né? Quem não é tão da área assim, não repara. Aí eu ficava pensando, nossa, eles foram no Jardim Ângela, foram no centro, foram na Sé, foram na Estação da Luz, no interior. Tantos lugares e imagina a trabalheira que deu. Mas então eu quero entender tudo o que aconteceu. Eu vou me colocar no papel dos ouvintes aqui, dos curiosos como eu, tentar entender todo esse processo. Por exemplo, como é que surgiu a ideia? Você já tinha feito os 2 curtas, ou tinha feito o primeiro. Eu sei que a ideia do Metanoia nasceu antes do Dom Gratuito ir pro ar, porque eu lembro que na coletiva de imprensa que eu mediei do Dom Gratuito, você já falou que estava em processo de trabalhar a ideia do Metanoia, né? Como é que nasceu a ideia? Então, assim que a gente fez o Dom Gratuito, editou e tal, que surgiu a oportunidade, o convite do Metanoia. O Metanoia, ele nasceu, assim, em parceria com o Kaique, que é do Ministério Companhia Giovanici. Né, Kaique Oliveira. Isso, Kaique Oliveira. Cara, e que ator, mano. Ele é bom, né, cara? Caramba, que ator. Depois a gente pode falar mais da atuação dele. Ele já é bastante conhecido no cenário, né, das peças dele, o Jardim de Inimigo e ele tal. É o diabo, né? Ele é o diabo Ele é o diabo do Jardim do Inimigo. Tô ligado. Ele sempre teve um sonho de fazer um filme e tal, mas como ele é da área de teatro, ele procurou a gente. Eu já conheci o Kaique desde 2006, mais ou menos. Eu já tinha dado palestra lá no evento que ele faz, o Encontra Arte, de um evento de artes que ele organiza. E aí chegou a época, depois do Dom Gratuito, que ele falou, pô, vamos fazer um filme? Aí você cantou Legião Urbana pra ele. Vamos fazer Vamos fazer um filme. Ele falou que há muito tempo tinha uma história na cabeça dele ecoando, assim, sabe? Que ele ouviu numa das viagens dele pelo Brasil, ministrando peças, de que uma mãe, ela pediu ajuda para um pastor para trancar o filho em casa, porque ele era dependente de crack. E essa história ficou ecoando na cabeça dele há muito tempo, assim. Cuidado
cuidado falar isso nas coletivas de imprensa, porque pode surgir uma mãe aí falando que é direitos autorais pela ideia do filme. É verdade, é verdade. A gente começou a trabalhar em cima desse argumento, sabe? Eu e Kaique roteirizamos juntos. Eu botei mais a mão na massa, né, em questão mais técnica de cinema e tal. Mas ele sempre dando ideias, sugestões nas cenas e tal. E aí a gente escreveu junto esse projeto e é assim que nasceu a história. Assim. A gente queria falar sobre essa temática do crack, falar sobre essa epidemia, né, que já entrou no Brasil e tal. Então foi assim que surgiu esse projeto. Aí vocês têm o projeto na mão, tem a ideia, né? Tem o roteiro. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você conseguir a grana e pré-produzir e preparar o projeto, entendeu? Aí, pra conseguir essa grana, você só tem o projeto. Você não tem nada pra mostrar, além dos filmes que você já tinha feito com o dinheiro do bolso, né? Sim, você tem um portfólio. Eu tenho uma experiência também. Eu fiz 2 curtas na For You, mas assim, profissionalmente, enquanto eu estudei, eu fiz mais de 50 curtas-metragens, assim, sabe? Que legal. E a Josi também tem uma experiência grande também, já dirigiu curta, de edição também, de festivais e tal. Então, toda a equipe, os profissionais da For You e tal, a gente tem o nosso portfólio e o nosso release, né? A experiência de cada um. E isso agrega também ao projeto, sabe? Então, a gente traz toda a estrutura que o Nissi tem, toda a estrutura que a For You tem e apresenta esse projeto para apoiadores, para parceiros, sabe? Para você conseguir realizar esse projeto. Mas esse projeto eu considero um milagre mesmo, sabe? Tudo que aconteceu nele, assim, sabe? Porque o resultado que a gente alcançou, como que a gente foi feito, a própria direção de arte também, que é a Josi. Nossa, tipo, tudo tá muito bonito o filme, sabe? Tá muito redondinho e tal. Então, fico muito feliz quando eu vejo esse resultado, assim, sabe? Além dessa questão do portfólio em si, tem a questão do próprio projeto do filme, né? A própria apresentação do filme, as referências e a história. Eu acho que isso é um diferencial também por atrair as pessoas, por mostrar essa questão do crack por um outro ponto de vista, né? Eu acho que o Caio Blá comentou isso no depoimento dele, que quando ele viu a história ele se comoveu bastante, porque é uma forma diferente de mostrar a situação do crack, uma forma mais íntima, né? Pegando a situação de uma pessoa e mostrando o processo de degradação dela. Humanizar, né? A pessoa que tá lá na Cracolândia. Eu acho que isso foi um diferencial também. E de onde veio o dinheiro inicial? Capital inicial pra investir no filme? Porque você não consegue, né? Fazer um longa-metragem sem gastar dinheiro. Será que tem gente que consegue? Eu fico pensando, cara, será que eu não conseguiria? Acho que não. Pegando minhas roupas, emprestando dos outros. Acho que curta seria mais simples, né? Acho que longa... É muito difícil. Como é que surgiu o primeiro investimento no filme? Então, o pessoal do Giovanni Si, os nossos parceiros, eles vendem muitas trufas. Da hora. É sério, Que legal, cara. O cara que colocou essa semana no Facebook, né? Isso. Ele que vendeu muita trufa e DVD pra pagar. Pra pagar e pra fazer o filme. E assim, é muito louco, assim, porque a gente filmou em 3 etapas. A gente dividiu por volta de 53 diárias. A gente dividiu em etapas, dando um espaço entre elas. A gente filmou 2 semanas, aí dava um espaço de 2 meses, filmava mais 2 semanas, dava um espaço de 1 mês. Então a gente dividiu isso pra também dar um respiro pra gente conseguir alguns recursos. Cara, vocês podiam fazer 2 semanas por ano, aí vocês lançavam alguma coisa tipo Boyhood, assim. Boyhood. Interessante. Isso. Demoramos. E aí o Kaique, né, o pessoal, eles correram atrás desse financiamento do filme. Então vocês financiavam cada etapa. Conseguiam dinheiro, gravava 2 semanas. Esperava entrar mais dinheiro, vendia mais trufas, gravava mais 2 semanas. Tem os DVDs que eles vendem também. A gente filmou das peças. A gente, por exemplo, a gente filmou Tortura. Então eles sempre têm esses recursos também que tem da venda de DVDs, das ministrações que eles fazem. Que animal, cara. Então é totalmente independente, assim, sabe? Na garra mesmo. Na garra mesmo, assim.
Que louco. E agora, assim, tudo bem, você falou que foi tudo na raça, na trufa, e você só conseguiu a Europa do seu lado, a Europa Filmes do seu lado, quando já estavam editando. Só que quando vocês já estavam editando, vocês já tinham a participação de Caio Blá e Solange Couto. Como é que vocês conseguiram esses dois monstros da TV e do cinema? Tem o Togum Teixeira. Togum já fez mais de 20 longas, cara. Ele fez Tropa de Elite. Ah, Togum, é verdade. Fez o Silvio também. O Silvio também. O Silvio não reconhecia, a Adri falou, esse cara é famoso. Quando ela assistiu comigo, esse cara é famoso também. Cara é famoso. Nossa, a gente ficou muito feliz, né, com... Mas como vocês chegaram neles? Nossa, assim, vou dar mais ou menos o caminho das pedras, tentar explicar. O Kaique conhecia por algum contato a Solange Couto, assim, porque ela é bem próxima ao evangelho e tal, então tinha amigos em comum e tal. E aí o Kaique conseguiu falar com ela, e aí convidou ela pra fazer uma participação de uma cena lá do filme. O Kaique perguntou pra ela, você não conhece alguém que possa fazer a cena do teu filho nessa cena? Ela falou, tem o Silvio Guindani, eu tô trabalhando com ele e tal. E aí ela indicou o Silvio Guindani, a gente mandou o roteiro pra ele, etc. Ele se amarrou na história, gostou demais e topou. Aí a gente chegou e perguntou pro Silvio Guindani, você conhece alguém que possa fazer o papel desse personagem aqui, que é o Jeff, que é um cara mais playboyzinho? Ele, cara... É a cara do Caio Blá. É a cara do Caio Blá. Falou mesmo, é a cara do Caio Blá. Eu morei com ele um tempo, tal, sou super amigo dele, vou passar o roteiro pra ele. Cara, o Caio Blá amou o roteiro. Que da hora. Então, tipo, uma coisa foi ligando a outra, assim, sabe? Mas assim, foi na amizade ou rolou um pagamento pelo trabalho deles? Todos foram pagos, assim. O Togum, o Silvio Guindani, a Solange, a Inati Faubel. Então, tipo, eles receberam, alguns toparam redução de salário e tal, pelo projeto, sabe, que o projeto era independente, inclusive o Caio Blá topou. O cachê de cinema, por mais que tenha esse glamour o cinema, assim, o cachê do cinema é bem menor do que a TV, assim, a galera faz TV pra ganhar grana e o cinema meio que por paixão, assim, sabe? Sei. Então, por exemplo, o Togum eu já conhecia, eu estudei com ele um tempo, já tinha uma amizade com ele, e aí ele topou, tal, fazer. E o que a gente faz? O filme não é filmado cronologicamente, né? Cara, isso eu acho incrível, mano. Porque assim, eu fiz mídias digitais, a gente estudou cinema e tal. Mas antes disso, cara, quando eu era adolescente, quando caiu a ficha que não era filmado cronologicamente, eu fiquei, cara, que mentira que eu vivi na minha vida. Quando eu comecei a estudar cinema, eu fiquei horrorizado quando eu soube que tinha uma câmera, sabe? Que aquele universo que eu acreditava não existia. Eu fiquei horrorizado. E outra coisa que me explodiu a cabeça quando eu descobri que a cena não é gravada de uma vez só. Às vezes é uma câmera só que faz 3 câmeras no ambiente. Vários planos, né? Por exemplo, como é que pode um negócio desse, a cena da Solange Couto e do Silvio Guindani tem 8 ângulos diferentes. É uma câmera só. Uma câmera só. Então a gente repetiu aquela cena umas 30 vezes, por exemplo. E os atores têm que manter a emoção, né? Muito difícil. Caramba. Já que você falou dessa cena, cara, que foi aquilo, velho? Só de lembrar eu arrepio. Sério. Você gostou da cena? Nossa, cara, escorreu uma lágrima até. Muito forte. Só não pode dar spoilers. Não pode. Cara, que atuação e que timing, cara. Eu achei demais mesmo, assim. E ficou muito dentro do contexto, né? Porque é meio que um curta paralelo, mas tá dentro do contexto totalmente, né? Como ele vai contando uma história, ele conta um momento de uma pessoa. Já tinha sido escrito. Eu pensei assim, será que eles não encaixaram essa cena depois que conseguiram a Solange e o Silvio? Mas já tava escrito dentro do roteiro isso. Sim, ela já tava escrito. Essa cena entrou no último tratamento. E aí depois a gente fez o convite pra essas pessoas, entendeu? Em relação a essa cena, até, por exemplo, a Solange Couto e o Silvio Guindani só filmaram com a gente uma diária. Então, por exemplo, o Caio Blá e outros atores como o Togum, como ele não é filmado cronologicamente, a gente reúne todas as cenas desse ator pra... filmar de uma vez, né? Pra filmar de uma vez. Então a gente consegue diminuir o orçamento por causa disso, que a gente vai pagar a pessoa por diária, né? Então, o Caio Blá filmou com a gente 4 dias. 3, 4 dias. Acho que foram
24. Então a gente não ia fazer isso em 10, 15 dias, até pelo tempo dele, e que isso ia ficar 3 vezes mais caro, entendeu? Claro. Então a gente passou, 10 horas direto por dia com esses atores e sugando as cenas deles e fazendo as cenas com eles, assim. Então isso facilita bastante pro orçamento do filme, entendeu? Legal, cara. Então, voltando pra nossa cronologia, que tá meio assíncrono também, mas... Tá rolando uns flash forward. É um flashback, Tá meio tarantinesco o nosso filme. Mas aí, definiu o elenco, né? Muitos já são da For You, né? Tem o Lucas Hornos, que eu já vi ele participando nos outros 2 curtas, e os seus amigos e tal, e tem mais gente da companhia Giovanni Si, é isso? Isso. Mas isso, antes da gente definir os atores e tal, a gente vai pra... Definir a equipe, né? Definir a equipe tá também. Certo. Onde, por exemplo, a Josi já entrou bem no início, a gente vai visitar... antes, assim, meses antes da gente filmar, a gente visita os lugares que a gente vai filmar. Já começa... Isso antes ainda, a gente pensa toda a proposta de direção e a proposta de direção de arte. Então a gente pensa paleta de cor, isso a Josi pode falar bem melhor, assim. Josi, explica pra gente o que é uma diretora de arte num filme, que é diferente do diretor de fotografia. De fotografia, exato. O diretor de arte vai pensar basicamente tudo que a gente vai enxergar no filme, toda a parte visual. E aí isso envolve o cenário, figurino, maquiagem, que são departamentos dentro do departamento de arte. E aí, voltando para a cronologia do filme, a partir do roteiro, o Miguel vai desenvolver a proposta de direção, e aí ele vai conversar comigo sobre qual é a ideia dele pro filme. E aí, a partir disso, a gente vai começar a desenvolver os conceitos visuais do filme. E aí ele me passa as referências, como ele imagina o filme mais ou menos, a visualidade que o filme vai ter, e a gente chega à paleta de cores. Vocês pensam em público-alvo também do filme? E como a direção de arte vai impactar esse público-alvo ou não necessariamente? Nesse momento? Não, nesse momento não, né, Miguel? Não, acho que é mais o perfil desse personagem mesmo. Acho que não é tão pensando em um determinado público. Tem projetos que tem um público específico, né? Entendi. Esse projeto específico, o nosso objetivo na direção de arte era transmitir a realidade, o máximo possível da realidade da Cracolândia e dos ambientes que a gente ia ver no filme. Então, um dos primeiros passos que a gente teve, além dessa coisa da referência e de conversar sobre os conceitos visuais, foi visitar a Cracolândia, né, e as locações principais, e tentar absorver o máximo possível das sensações, da atmosfera do lugar. E aí, nessas visitas, eu ficava lá com o meu caderninho, anotando o máximo de elementos que eu conseguia identificar para poder reproduzir isso no filme depois. O nosso objetivo era esse, tentar tornar o filme mais verossimilhante possível com a realidade daquele local. Tirando foto, né, fazendo pesquisa. Isso. Então a gente assistiu muito documentário, assistiu reportagem. Então a gente foi no lugar, conversou com o usuário, ex-usuário, com a polícia que trabalha na região. Então é uma pesquisa grande. Tipo, a Josi teve que fazer uma pesquisa para saber como fazer o crack, por exemplo, ou algo semelhante, né? Uma coisa que eu lembro é que lá tinha bastante lixo, né? Eu ficava anotando qual era a composição do lixo, sabe? Isso. Tipo, tinha fralda, os tipos de cigarro. Caramba. Eu ficava anotando tudo, porque caso não tivesse lixo quando a gente fosse filmar, eu ia ter que arrumar o lixo pra colocar no lugar. Pô, e aí eu que precisava legal. saber o que continha naquele lixo. Os detalhes são... E aí os detalhes também da aparência das pessoas. Uma coisa que me chamou muita atenção é que, por exemplo, se passasse uma pessoa que não é usuária de crack no meio da Cracolândia, a pessoa parece que tá com as cores super intensas, sabe? Da roupa, da pele, porque as pessoas que convivem lá direto, parece que tem a saturação da cor abaixada, sabe? Sei. É quase preto e branco, as cores das roupas e da própria pele vão se acinzentando. Eu achei isso chamou muito minha atenção. Agora, pulando pra frente de novo, uma pergunta que eu lembrei enquanto eu tava assistindo o filme. Todo mundo era figurante na Cracolândia ou tinha uns
uns noia no meio também? Não, era figurante. Cara, porque teve uns muito convincentes, cara. Eu falei, esse daí apareceu lá, só pode. Estavam gravando e entrou no meio. Nos making-offs, você dá uma olhada, você vê que é o processo da gente maquiar todo mundo, de como foi a degradação da roupa das pessoas também e tal. Olha só. Então, em algum momento ou outro, pode ter passado um figurante ou não, mas que a gente foi pedir autorização depois. Porque tem algum momento que não tem controle, sabe? Não tem controle. Aí fica uma produtora perto, assim, passou um, vai, corre atrás dele pegar autorização. É bem isso. A gente fica com radinho e tal. Aí, por exemplo, a gente tinha cena que a gente tinha 100 figurantes. E aí a gente sabia quem eram os nossos figurantes e tal. Eles tinham um carimbo, né? A gente carimbou, até porque a polícia não sabia mais quem era figurante e quem não era. Caramba. Isso é muito louco, assim. Por exemplo, os figurantes estavam lá, maquiados com a roupa. Aí dava uma pausa, eles queriam ir no banheiro da esquina, num bar, o cara não deixava entrar o figurante, por exemplo. Tinha que mostrar o carimbo. Aí ele mostrava, ó, sou figurante e tal. Aí, então... tiveram essa dificuldade. Teve uma situação também engraçada, assim, que a Josi estava falando do lixo, eu lembrei, né? A gente foi filmar uma cena, ainda não na Cracolândia, a gente foi filmar uma cena no Jardim Ângela, no campo de futebol, na cena da infância dele. E aí, a gente observou, porque todo lugar que a gente vai filmar, a gente precisa pedir autorização à prefeitura, e dependendo do lugar, tem algumas taxas que a gente paga já tabelada e tal, a gente tem que pagar essa taxa. E se a gente for fechar a rua, vai um carro da CET. Aí é outra taxa, mais caro. É tudo certinho, assim, porque era uma estrutura grande, tipo, a gente tinha que estacionar 3 vans, caminhão de equipamento e tal. A prefeitura já tem uma tabela pra isso? Já tem uma tabela pra isso. Dependendo da época do ano, é outro valor ainda. Tipo, se quer se fechar no carnaval, é outra taxa. Taxas, assim, eu lembro que uma taxa, por exemplo, se quiser fechar estação de trem, dentro da estação é mais de 10 mil reais, tem preços muito caros. Mas aí você vai fechar uma rua, às vezes é 100 reais, depende da rua, tem o seu valor. A Estação da Luz vocês fecharam? O círculo não, em volta? ali a gente só usou a Estação da Luz, a calçada, então a gente não precisou... Não fechou a estação, mas vocês fizeram um isolamento. Sim, fizemos. Tá. Mas aí o negócio do lixo, a gente observou que como a gente pediu autorização à prefeitura, aí a gente tem que falar o horário, vamos filmar 10 horas da manhã até 4 horas da tarde. Aí quando era 9 horas da manhã, a prefeitura mandava gari limpar o lugar. A prefeitura ia lá, né, Ju? A prefeitura ia e mandava limpar o lugar pra ficar bonitinho. Só que quando a gente fala que vai filmar às 10, uma equipe não chega às 10. A gente chega às vezes tipo 7 horas da manhã. Porque a gente precisa preparar algumas coisas pra começar a filmar. E aí a gente observou isso. No outro dia, mesma coisa. Aí eu falei, a gente vai ter problema quando a gente for pra Cracolândia. Então vamos... Aí a gente fez reunião, a Josi pode falar um pouco disso. Como ela já fez o estudo do lixo, por exemplo, isso já a gente pede todas as autorizações antes, né? Não vai pedindo de um dia pro outro. Todas as locações que a gente filmar na externa, a gente pediu autorização. E quando a gente foi filmar na Cracolândia, o que aconteceu? Estavam uns garis lá tirando lixo antes da filmagem. Vocês chegaram, eles já estavam lá? Já. A gente tinha um catador de lixo à disposição da equipe de arte. Ele tinha a chave de um pequeno galpãozinho que ele tinha os lixos lá. E aí a gente podia escolher o que lixo a gente queria e a gente ia enfeitando a rua com os lixos. Mas os garis limparam e vocês sujaram de novo? E a gente sujou, né? Eles limparam e liberaram a rua pra gente filmar. Às, 9 horas da manhã. E a gente veio e sujamos a rua. Aí a gente botou todos os lixos cenográficos, que são lixos também. E depois, logicamente... É cenográfico, mas é tão fedido quanto o lixo de verdade. Mas quando acabou a filmagem, logicamente, a produção e a direção de arte limpou novamente. A gente não deixou a rua suja. Então, tipo, isso é uma situação engraçada, porque às vezes você olha o lixo lá na rua, nossa, pô, eles filmaram um lugar meio sujo, não sei o que lá. Não, a prefeitura limpava pra ver se passava a cidade bonitinha no filme, assim, sabe? Só que a gente, sabe, virou um caminhão de lixo quase na rua pra sujar de novo, entendeu? Não pra fingir que o lugar é mais sujo, pra gente tentar deixar algo próximo. Não ia ficar natural se fosse limpinho como a prefeitura deixava, sabe? Passava até aqueles caminhões que vai limpando a rua pra limpar, sabe? Pra lavar mesmo, né? Mas eles não esperavam
com as nossas astúcias. Também aconteceu isso na Biqueira, né? Eles fizeram isso lá também. A gente foi filmar numa boca de fumo de verdade, né? E aí o lugar tava perfeito pra filmar, tava, tipo, excelente. E aí o pessoal foi limpar antes da gente filmar. Limpou tudinho, arrumou tudo no lugar, os móveis que tinham lá. Eu na minha cabeça, não! Não era isso. Até depois eu tive que bagunçar de novo. Você falou da droga cenográfica, fale-me mais sobre isso. Que, cara, quando eu vejo essas cenas em filme, eu fico pensando, cara, onde eles conseguiram droga pra fazer, né? Não era de verdade. Tiveram que ir, né? Tudo que eles retrataram lá de como conseguir a droga, eles tiveram que fazer antes pra conseguir, pra poder filmar, né? A gente até brincava que a gente pesquisou tanto, a gente fez tudo, só não experimentou crack. Foi a única coisa que a gente não fez, mas o crack, especificamente, que era a principal droga do filme, a gente fez com sabão à base de óleo. É um sabão artesanal. Isso, e aí... Ele produz a fumaça, né, do crack. A fumaça era com um pedaço de papelzinho, papel mesmo, fita branca. Tá, e o que ele inalava ou não inalava, aquilo é efeito pós-produção? Não inalava nada, era mais... Tinha não, mas ele ocasião... solta depois, ele solta uma fumaça pela boca, várias vezes. Mas aquilo vem porque o usuário de crack, geralmente ele põe um pouco de tabaco junto com a pedra pra pegar, entendeu? Aí ela vinha por baixo. E aí a gente usou sem nicotina, em alguns momentos o tabaco sem nicotina, entendeu? Entendi. Que é o famoso tabaco cenográfico, que fala. Porque em cada cena, o plano, a gente precisava de uma coisa específica. Às vezes a gente precisava realmente mostrar a pedrinha. Às vezes a gente precisava da fumaça. Então, dependendo, a gente usava uma coisa ou outra. Entendi. E aí, uma coisa curiosa é que a gente teve que mostrar lá na Cracolândia pros policiais, pros moradores, e dizer, olha, é cenográfico, não é de verdade. E as pessoas até falavam, ó, toma cuidado, não deixa muito exposto, porque as pessoas podem confundir e, sei lá, querer comprar. Financiar o filme, né? Tem uma van, assim, de polícia na rua da Cracolândia que faz a ronda ali, ela fica parada ali na Cracolândia. E aí o policial que é responsável pela ronda, a gente foi lá mostrar pra eles. E ele olhou assim, tipo, a gente com um pote com muita pedra, assim, sabe? Um pote de sorvete, assim, cheio de pedra. Um pote de sorvete, assim. E aí a gente foi explicar. Ó, isso aqui é cenográfico e tal. Quando a gente abriu, ele falou assim, vocês estão zoando que isso é cenográfico. Aí ele pegou e botou perto do nariz, assim, pra sentir o cheiro. Quando eu falar cheirou, parece que ele usou droga, né? Ele foi sentir o cheiro pra saber se era a droga ou não. Aí ele, nossa, tá cheiroso, cheiro de sabão. Aí ele, isso aqui a gente fez sabão artesanal e tal. E aí, tipo, a gente já teve o cara responsável por encontrar a droga ali, foi nosso primeiro público ali que viu, ó, isso tá real, muito real. Ah, que legal, cara. Então, isso foi muito legal pra gente, assim. E o cachimbo também. O cachimbo a gente teve que adquiri-lo com um fornecedor na Cracolândia, entendeu? Ah, não. Porque de onde vai tirar, né? Então, o que aconteceu? A gente pesquisou bastante, mas ainda assim... Jogou no eBay, no AliExpress, né? O pessoal na Cracolândia tem uma forma muito própria de fazer os cachimbos, né? Com material, por exemplo, antena. E a gente não estava conseguindo reproduzir fielmente. E a gente recebeu correções do pessoal da Cracolândia. Não, esse cachimbo não é assim, não. É esse aqui, ó. E aí a gente teve que acabar comprando. É claro que a gente higienizou, esterilizou o máximo possível para não ter nenhum contato com a droga. E aí a gente conseguiu realmente ter um igualzinho. A gente tinha uma série de cachimbos reservas e tal, para figuração também. E a gente recebeu até instrução de como usar o cachimbo. Não foi, Miguel? Uma das primeiras cenas que a gente gravou, aí o Kaique tava usando, e aí passou um usuário e falou, segura assim, ó. A mão é desse jeito. Aí mostrou como era. Teve consultoria, então. Uma consultoria. Teve o pessoal também, tem o Ministério da Cristolândia, né, das missões nacionais que tem lá. Eles apoiaram muito a gente, assim, porque eles são muito respeitados ali, eles chegam aos lugares que até agentes de saúde não chegam, sabe? E como as pessoas sabem do projeto deles, a maioria são ex-usuários.
Então, eles orientaram a gente também. Eu lembro que eles estiveram no set, orientaram também a direção, o ator, como é que usa, como é que... Então, a gente teve essa consultoria também em relação à droga, assim. Falei da atuação do Kaique, né? Eu não consegui ver, assim, ninguém escorregando na atuação. Achei incrível. Ah, que bom. E principalmente, cara, ele drogado. Ele andando como drogado de crack. Cara, o que é aquilo, mano? O que é aquilo? Muito convincente. Ele andando, ele falando. Isso vale muito pra mim, assim. A atuação, pra mim, é metade do filme, né? Aí a Adri falou, a hora que acabou a cena da Solange Couto e do Silvio Guindani... Os dois chorando? Eu falei pra Adri, nossa, Adri, que cena. A Adri falou, também, né, com esses atores? Eu falei, não necessariamente. Tem muito ator bom que mal dirigido... É verdade. Não convence, não adianta. O cara pode ser bom, mas se não for... bem dirigido, se não tiver timing a cena, se não tiver os enquadramentos adequados, a coisa fica ruim. Vejam as novelas da Record, por exemplo. Então, assim, é mérito do Miguel, cara, e da equipe dele, sem dúvida nenhuma. Amém. Isso é lógico que um ator com experiência facilita muito, assim, sabe? Mas, por exemplo, o Kaique, ele tá super bem no filme, mas até então ele tinha, sei lá, 14 anos de teatro profissional. Então, a gente teve que fazer uns exercícios com ele, tirar algumas coisas... Os exageros do teatro, né? Os exageros, alguns vícios do teatro, de maneira de atuação, desde projeção de voz. O microfone, um super direcional, ele consegue capturar uma respiração. Uma respiração, um sussurro, sabe? E no teatro, se você tá num teatro grande, a pessoa tá na última fileira, você precisa gritar pra ela ouvir, sabe? Então, isso a gente precisou trabalhar com ele, só que como ele é muito inteligente em cena, ele conseguiu se adaptar e conseguiu entender essa linguagem nova, digamos assim, sabe? Então, conta da preparação, Miguel, assustadora. Antes de filmar também, a gente afogou o Kaique. De verdade. Como assim? A Gabriela Ramos, que é da For You, ela ajudou a gente nesse exercício, ajudou a preparar o Kaique. E aí um dos exercícios que a gente fez tem a ver com a abstinência, com essa noia que ele ia sentir no filme. A gente fez um exercício de colocar o rosto dele numa bacia de água, né? Até ele não ter como respirar direito. E aí, madrugada no frio de Vilma, né? Madrugada no frio. E aí, gente, não é nenhum ritual, tá? Isso são técnicas são técnicas de técnicas de imersão no personagem. Técnicas de imersão. Muito bom. E aí o Kaique saía ofegante desse exercício, muito tenso, e aí a gente trazia esse personagem dele. Olha só, é assim que você vai sentir, é isso que você tá querendo a droga, como você tá no desespero de ter o ar no seu pulmão, sabe? Então, a gente começou a fazer esse exercício, fez algumas vezes. Até que ele falou, não, chega, gente, parei. Não, mas quando você via, você tá aqui conversando com o Kaique, quem conhece ele de perto sabe o quanto ele é uma pessoa gentil, gente boa e tal. E quando a gente começou a fazer exercício várias vezes, quando você olhava nos olhos dele, assim, por causa desse exercício, que é um exercício físico, literalmente, ele era o Eduardo, o personagem, entendeu? Então isso foi muito importante, assim, pra personagem. E aí a gente foi trabalhando nessa linha, assim. Além dele ter conversado com alguns usuários também e tal, então a gente preparou ele dessa maneira, entendeu? Mas a direção é importante, assim, o Caio Blá é muito inteligente em cena, por exemplo, né? E ele é muito bom também. Só que lembro de uma cena ou outra de eu precisar, além de eu ter que explicar a cena, porque a cena não é feita cronológica, o filme, né? Ele tem que saber o que tá acontecendo no contexto, né? Eu tenho que contextualizar pra eles, essa cena é depois dessa, antes dessa, você tá nessa situação, eu explico como que tá o tempo na história, né? Eu até a cena
cenas dele não são cronológicas, né? Dentro da cronologia do personagem dele. Sim, Que também. maluco. Pode ser que a última cena dele que aparece no filme pode ter sido a primeira a ser filmada, entendeu? Sei. Então, a gente explica pros personagens isso. Mas, às vezes, tem situações que a cena, quando você visualiza a cena, você chega e faz algumas outras observações. Não, vamos por esse caminho aqui e tal. Na hora, né? Tá. Eu acho Chega que até a mudar alguma fala, talvez. Sim. Eles também acrescentam muito, deixam os atores livres pra de repente, dar uma sugestão de fala. Improvisar. Tem uma cena do Caio Black, ele perguntou: Miguel, posso usar essa lâmpada aqui na mão, nessa cena? Que ele pega não é abajur o nome daquilo? Não, é uma luminária. Uma luminária. É uma luminária. Uhum. E ele perguntou se podia. E aí ele faz a cena toda falando com essa luminária na mão. No momento que ele tá explicando uma teoria dele lá e tal. E assim, ficou muito mais rico a cena. E foi uma sugestão dele, por exemplo, entendeu? Teve uma cena que eu percebi que eles improvisaram, que eles estão sentados na sala e cai o controle remoto no chão. Isso. Cara, achei genial, porque podia ter cortado a cena naquela hora, uma besteirinha dessa, né? E ele usou o controle dentro da cena. É, como eles estavam meio que fumando, ele, nossa, derrubei o controle. Tipo, então que engraçado. Foi uma escolha muito legal, né? Ele podia ter parado e falado, corta aí que derrubei então, o controle. Mas não, ele usou aquilo, foi muito legal. Que da hora. Bacana. Eu ia fazer um comentário sobre a atuação do Kaique ainda, porque eu participei do processo de edição do filme, né? Então eu só via o Eduardo na tela. Na minha cabeça, era o Eduardo, aquela figura do Kaique era o Eduardo. Ele tava diferente fisicamente, né? Mas o jeito de ser pra mim era o Eduardo. E aí, de vez em quando, o Kaique aparecia lá no office da For You, por exemplo, eu levava um susto, sabe? Ué, quem é esse, sabe? Ué, cadê o Eduardo? Que legal. Porque ele entrou tanto no papel, né, que meio que descolou, sabe? Sei, e aí, quando eu via ele, eu demorava, assim, a lembrar, não, esse é o Kaique, peraí. Cara, eu tô curtindo demais, assim, pra mim é as perguntas que eu sempre quis fazer sobre cinema sendo respondidas. Bacana. Então, voltando pra equipe, resgatando a cronologia, né? Falamos do diretor geral, do diretor de arte, temos o diretor de fotografia, né? Que é outra pessoa, no caso aí, no Metanoia. Sim, é o Gabriel Kerestelli, o fotógrafo. E ele prevê as cenas antes já, os enquadramentos, vocês fazem aquela coisa do storyboard. Como é que funciona? Então, os enquadramentos, é lógico que acontece um diálogo com a equipe, tanto com a Josi, tanto com o fotógrafo também, o Gabriel, mas os enquadramentos, além da responsabilidade com as atuações dos atores, também é o diretor que decide esses enquadramentos. Ele meio que, ele que bate, digamos, o martelo, assim. O fotógrafo só dá o joinha. Não, ele não só dá o joinha, não. O fotógrafo, né, aqueles, né, dando aula aqui, né, que eu dou aula também. O fotógrafo, a fotografia é desenhar com a luz, né? Então, o fotógrafo, ele vai ficar responsável por aquele enquadramento que foi proposto, né? Porque tem um valor do enquadramento e qual lente vai ser usada e qual luz vai desenhar aquele cenário que a arte produziu e o movimento dos atores que a direção também fez, entende? Então, por exemplo, existe uma luz mais dramática, existe uma luz mais romântica, existe Então, essa luz é responsabilidade total da fotografia. Até nas cenas externas. Até nas cenas externas. Voltando pra cena na escadaria da Estação da Luz. Também teve uma luz preparada para aquele momento. Vocês usaram a luz ambiente somente. Então, inclusive nas diurnas, a gente usa luz de daylight, que é a luz de dia, assim, sabe? Então a gente... Dá uma reforçada no sol. Sim, porque a nuvem, quando entra na frente do sol e sai, ela dá diferença de sombra, né? Sim. Então, se você tá filmando durante 4, 5 horas... Vai ter uma variação muito grande, principalmente... Tem uma variação muito grande. Principalmente isso que a gente falou, de ter 8 enquadramentos com uma câmera só, né? Você enquadrou pro outro lado, já deu outra luz. Sim, sim. Inclusive, tem curiosidade no Metanoia, algumas internas que são diurnas, que são de dia, a gente filmou à noite. Então a gente, por exemplo, a gente virou à noite filmando, aí, por exemplo, o local, uma sala ou uma cozinha,
ela tem a janela e a porta, a gente colocou do lado de fora esses daylight e você olha, você acha que é dia, mas não é dia, entendeu? E o que mais que tem de papel de equipe técnica? Tem o pessoal do som também. O som meio que já entra nesse processo inicial, analisando cena a cena, quais vão ser as demandas, né? De repente vai ser num ambiente mais barulhento, de repente eles gostavam de ir na locação para poder perceber como é que era a sonoridade daquele local, perceber qual tipo de equipamento eles iam precisar, né? Porque o ideal mesmo é você ter o mínimo de ruído possível. Claro. Pode você fale, a vida real é assim, tem cachorro na rua, mas um cachorro no cinema com barulho atrapalhando o diálogo que você não consegue ouvir, isso não é tecnicamente interessante, entende? Eu faço alguns vídeos institucionais e tal, coisa bem mais simples, mas é impressionante como o mundo é barulhento e a gente não percebe no dia a dia, né? Olha, você tem que captar o áudio, você percebe, cara, esse avião passa aqui todo dia, sério, eu nunca percebi. Né? Aquele cachorro, né, cara? Como o cachorro late, é impressionante. É verdade. Com esses barulhos todos aí, eles conseguem fazer esses sons ficarem disfarçados de alguma forma, né? Isso a gente trabalhou desde lapela também dentro da roupa dos atores, ao microfone direcional em cima também captando. Então a gente, 95% das cenas a gente tem 3 microfones estéreis, né? Então 6 pistas pra gente escolher a melhor opção. Então a gente trabalhou dessa maneira. O Rafael Vilas Boas é o nosso som direto. E o mais interessante, assim, a gente, por mais que tenha isso durante a filmagem, a gente visita tudo antes, né? Então a gente já prepara, a produção já sabe onde tem restaurante perto, qual é o banheiro mais próximo. Ah, legal. Se aquela locação é tomada 110 ou 220. Olha só. É tudo detalhado, tudo mapeado. E onde pegar energia também na rua, né? Sim. Isso é uma coisa que eu gosto bastante de observar, tipo, nessas visitas de locação que foram feitas previamente, cada pessoa daquele grupo estava pensando em uma coisa. O representante da produção estava lá anotando coisas relativas à produção, o que teria perto, quais seriam as dificuldades, e eu estava lá anotando coisas da arte. Cada um focado nas demandas do próprio departamento, cada um fazendo suas anotações e o filme nascendo desde aquele momento. Cara, que animal. É muito louco, eu né? Quero fazer parte de um negócio desse um dia. Eu curto muito. Vamos aí. Só precisa arrumar tempo. Mas é bem isso, a gente tem que preparar tudo antes e planejar mesmo. Perder o mínimo tempo possível na hora que for executar, né? Sim. Desde saber, eu vou estacionar o caminhão aqui, vou estacionar as vans nesse estacionamento, vou precisar de R$50 para estacionar os veículos nesse lugar. Sim. O ator vai ficar nesse lugar e porque a gente está montando as coisas, o ator fica dentro da van com ar-condicionado, aí tem que preparar o lanche, então tudo isso tem que ser esquematizado. E o pessoal do som, mesma coisa, a gente filmou na final do Mundial do Corinthians, por exemplo. É mesmo? Então vai captar o som nesse dia, por exemplo. Então a gente, no planejamento, a gente colocou uma cena que não ia precisar captação de som. Entendeu? Então isso já foi preparado, entendeu? Aí, se a Josi vai precisar de como repete takes, se vai precisar de uma cena onde a roupa rasga ou suja de sangue, tem que ter várias roupas. Ela sabe que vai precisar de 5 camisetas, sabe? Entendeu? Então, tudo isso é pensado e todos os chefes de departamento que a gente chama se reúnem e a gente vai debatendo cena a cena do roteiro. No roteiro tinha aproximadamente 150 cenas. Então você vê o trabalho que é de pensar cada detalhe, de pensar a logística, de pensar tudo que a gente vai fazer, desde a parte criativa à parte de logística e produção, assim, sabe? Então tudo tem que ser desenhado, entendeu? Legal. Uma coisa legal que o Luan falava, que é o produtor executivo do filme, que nessa fase de planejamento é uma fase que ele tem que prever os problemas e já pensar nas soluções, mesmo os problemas não existindo ainda, ele já previu os problemas. Antecipação, né? Então, vamos concluir que nós temos o filme todo gravado, todo filmado, e vamos para a mesa de edição com a Josi e a sua equipe chegar no produto final.
Aí você vai ter milhares de horas de bruto. Muito. Tudo decupado já, provavelmente. Uhum. Pelo menos eu imagino que durante os takes tem alguém anotando. Esse take ficou bom, esse take não ficou, né? Pra não precisar assistir tudo e verificar o que realmente valeu. Durante a filmagem, a gente tem a figura do logger que vai organizando todo o material e vai pegando as fichas do departamento de som, de fotografia e vai dizendo quais takes foram os melhores e quais tiveram algum problema. E aí todas essas anotações vão pra gente no momento da edição. E o continuista? O continuista também tá no set, né? A ficha da continuidade também, exatamente. A gente recebia todas essas anotações e isso auxiliava a gente. E aconteceu, Josi, durante a edição de vocês perceberem, putz, teve um problema de continuidade e não tem mais o que fazer. Porque assim, eu imagino, a gente entra no IMDb, em vários sites de cinema, que tem as curiosidades dos erros de continuidade que todo filme tem centenas. E eu imagino assim que tem muito filme que sabe que aquele erro tava lá, mas não tinha mais o que fazer. Sei lá, contratei 4 dias com o Caio Blá, não vou chamar ele pra consertar um errinho de continuidade. Isso acho que acontece mesmo. Durante a gravação a gente foi bem, bem chato com isso. A gente tinha a Dida, que era continuista, que ficava anotando tudo minuciosamente. E durante a edição a gente também era bem chato com isso. Eu especificamente porque eu tava na edição, mas eu também não consegui desligar a parte de direção de arte, né? Então eu ficava observando as coisas da arte e a Dida também fez essas anotações em relação a movimentos, por exemplo. Então a gente teve esse cuidado. Eu não me lembro se teve alguma coisa que a gente deixou pensou, passar não dá de pra usar propósito. isso. Você lembra, Miguel? Eu não sei. Caramba, não me recordo agora. Olha o nível, hein? Desculpa aí. Não, de repente tem. Não, A gente vai achar. Vocês já estão no IMDb que eu vi. Vocês sabem que vocês estão, né? Manda no comentário. Sei. Vocês estão no IMDb, precisa colocar a capa do filme lá. E vai entrar lá nas curiosidades, eu vou achar um errinho e vou colocar lá. Eu até sei um erro de continuidade de cabeça, mas eu não vou falar, porque os espectadores vão ver. Porque é imperceptível. Não, eu falo, depois ele corta. Vocês ainda têm o filme na mão pra fazer alguma correção ou já foi embora? Já pássaro voando? Não vai mudar mais nada, não. Já tá... Mesmo se você assistir de novo e ver que dá pra consertar uma coisa, você não consegue mais. Não dá. Então não assista mais. Tem isso também, né, cara? O pessoal que é músico fala: quanto eu ouvi a música antes de lançar ela, né, na gravação de um CD ou um DVD, cada vez que eu ouvir eu vou querer corrigir uma coisa. Então tem que chegar uma hora de que fala: não, vai embora, vai tomar seu rumo. Abandonar, né? Porque senão a coisa nunca sai, né? Com podcast, eu que edito podcast, que é uma coisa bem mais simples, é assim também. Eu tenho que falar: não, vai embora, meu filho, porque você não é mais meu, você é do mundo. Isso é muito louco, né? Porque não tem mais. E vai pro mundo mesmo, assim. A pessoa vai assistir lá no Norte, Nordeste, e vai assistir, e você não vai estar do lado pra explicar nada. Ó, isso aqui foi difícil de ser feito. Isso aqui... Antes de você sair reclamando, né, saiba que foram várias noites de gravação. Aí você tá lá no projeto, 3 anos, aí vem um crítico de cinema e detona teu filme. Cara, que da hora. Mas é da hora ser criticado por um grande crítico de cinema também, né, cara? Nossa, cara. Nossa, tomara. Vamos fazer de tudo pra isso acontecer. Vamos. A edição é o que a gente chama a montagem do filme, né? Isso. Você vai pegar todas as cenas e encaixar aqueles 8 enquadramentos diferentes na cena da Estação da Luz, aqueles 200 takes que foram feitos e fazer a coisa fluir como se tivesse acontecido de uma vez só. O Metanoia teve 3 editores. Foi eu, o Paulo China e o Leonardo Oliveira. Cada um fazendo uma parte ou fazendo os 3 juntos? A gente teve algumas etapas. A princípio, o Miguel dividiu algumas cenas para cada, cenas específicas, de acordo, sei lá, com o que ele considerava que tinha mais a ver com o estilo de cada editor. E aí depois esse processo foi sendo modificado, né? Depois a gente dividiu em blocos e aí só depois a gente juntou o filme inteiro. Parece meio louco isso, né? Algumas pessoas já comentei isso, a gente ter 3 editores. Mas você assistindo, você percebeu algo que... Não. Alguma diferença entre cenas e linguagem? Não, com certeza não. Que bom, assim, porque isso
isso foi muito desenhado, assim, entre a gente, assim, sabe? Porque você pode parar e pensar, não, mas cada um vai fazer de um jeito e tal. Vai ficar uma coxa de retalhos de linguagem, né? Vai ser um Frankenstein, né? Vários pedaços. Não, mas então a gente trabalhou estilos de cada um, assim, sabe? Você pega, por exemplo, o China, ele vem de ele tem uma escola de edição de videoclipe, já fez trabalho para MTV e tal. Então, algumas cenas extremamente aceleradas ele editou. Sei. Entendeu? Aquela perseguição de carro, por exemplo, foi ele que fez. Perseguição de carro. Os carros explodem. Aquelas explosões. Aquela da queda do avião. Tô brincando, gente. Do navio afundando. Não, deixa o pessoal ficar procurando. Mas, ao mesmo tempo, teve algumas cenas um pouco mais lentas que também foi passada pra ele, outras pra Josi e tal. Então, a gente, não cronologicamente, eu passei algumas cenas específicas, assim, pra cada um. Depois, a gente foi dividindo em blocos, tipo, em atos também. Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. E depois, no geral, depois veio um editor também vindo e pegando o filme como um todo, mas aí as cenas já estavam editadas, entendeu? Mas daí ele olha com esse olhar de vamos ver se a coisa tá harmônica, né? A primeira etapa do processo de montagem foi editar as cenas inteiras. Por exemplo, sei lá, o ator entrando na sala e aí tendo diálogo com outro personagem e saindo da sala. E de repente, essa mesma cena que tem editada no começo, meio e fim, só foi usada no filme aquele pedacinho do meio, entende? Ah, tá. Vocês resolveram resumir aquela cena. Então, no momento da edição, foi decidido resumir. Isso, todas as cenas foram editadas individualmente, entendeu? Então, por exemplo, a Josi pode ter pego a cena 1, 15, 25, 26, 27, 40, entendeu? As pessoas editaram as cenas individualmente. Aí o China editou outras e o Léo editou outras cenas. Então, essas cenas todas são como se fosse um curta-metragem, por exemplo. Entendi. Só a cena editada, entendeu? E aí, de repente, por exemplo, eu editei a cena 2, por exemplo, e o China a cena 3. E aí, quando a gente foi juntar essas cenas, a gente percebe, de repente, que a gente pode lapidar um pouquinho do começo de uma e do final do outro, pra que elas se encaixem melhor. Entendi, que e legal. aí a gente foi lapidando essas cenas até chegar no resultado final do filme. Você lembra quanto tempo tinha a primeira versão do filme, Miguel? O primeiro 7 corte? horas e meia. Ia passar em festival iraniano, né? O primeiro corte deu mais de 3 horas. Caramba! E aí, né? Final. E agora, pra gente limar metade desse filme? Jogar fora mesmo, né? Vai pra versão estendida depois, né? Depois que o Miguel morrer, a gente lança a versão do diretor de Metanoia. Então, vocês estão editando... Enquanto vocês estão editando esse filme, ele tá bruto ainda. Não tem tratamento de cor, tratamento de áudio nenhum. Isso vai acontecer depois, é isso? Que é a próxima etapa depois do filme com corte final. Então, depois que a gente eliminou esse tempo do filme também pra chegar próximo o que a gente queria, não que o fato de estar 3 horas e foi pra 1h50, a gente tirou milhares de cenas. Não, é porque as cenas, a gente propositalmente, pra colocar, pra assistir, a gente colocou as cenas maiores, entendeu? Então a gente Essa versão estendida de cada cena, né? Porque tem cena que não tem necessidade de ser muito tempo, ela pode passar rápida. Então, a gente foi lapidando essas cenas, algumas cenas saíram sim, e aí depois a gente vai pro tratamento de som e de cor do filme. Entendeu? Entendi. E é um tratamento diferenciado, diferente dos outros projetos nossos, porque o som tem que ser 5.1 pro cinema, né? Tem toda o Dolby Surround, etc. Então, a gente fez a parceria com a Jacarandá e com a Cinecolor também, pra finalizar esse filme. Finalizar áudio e cor, né? Não, por incrível que pareça, pelo nome, a Cinecolor ajudou a gente a finalizar o áudio também. Tá bom. E
O editor de som foi o Julian, né? E o editor de cor foi o Caio Silva. Então, eles trabalham agora também junto com... Lá do início, pegam uma paleta de cor que eu e a Josi fizemos, que o fotógrafo também tá nesse momento também vendo, né? Acompanhando um pouco o trabalho, não integral, assim, do lado, mas ele recebe como que tá os frames, como é que tá o filme para dar uma olhada. Então, esse tratamento de cor também tem a ver, tem que trabalhar junto com o fotógrafo e com a direção de arte, entendeu? Uhum. Mesma coisa, quando a gente teve o tratamento de som, a gente enviou pro Rafael Vilas Boas para ouvir o filme. Então, toda essa finalização é importante. E aí também entra a trilha, né? A trilha, os editores, né? A Josi pode explicar um pouco melhor sobre as referências que eles usam e depois a direção e os editores, a gente direciona o trilheiro para fazer aquela música daquela cena, entendeu? Durante os processos iniciais da montagem, de repente a gente sentia necessidade de inserir alguma trilha, mas ela era uma trilha provisória. Por exemplo, havia cenas que eram com um ritmo bastante intenso, que foram editadas seguindo o ritmo de alguma música para inspirar a gente, sabe? Mas aí depois essa música ia ser retirada e ia ser feita uma música própria para o filme. Entendi. No processo das trilhas. Porque o YouTube não liberou os direitos, né, da música. Precisaram usar, entendo. Muito legal. Mas aí essas trilhas servem pra conduzir o ritmo e pra dar inspiração mesmo, sabe, também. E as músicas foram todas criadas para o filme? Ou vocês usaram alguma de terceiros? Tem uma trilha do Rodolfo Abrantes no filme. E a gente usou ela no início da edição. No caso, a Josi sugeriu ela. E a gente conseguiu autorização. Foi o Léo? Foi. E aí o Rodolfo Abrantes autorizou a música pro filme. Então, a gente tem no filme 2 trilhas que já existem, assim. Então... que a gente conseguiu autorização. As outras são todas originais que o André Aquino e a equipe dele que ele coordenou fizeram pra gente, de acordo com a cena. Então, o trabalho é muito maior, tenho certeza, do que a gente conseguiu dissecar aqui no programa, mas com certeza a gente conseguiu ter uma ideia de por onde passa a produção, a criação, o desenvolvimento e o nascimento de um filme que estará no cinema dentro de alguns dias, 14 de maio. Coloca aí aniversário do Marcelo, o podcaster aqui com a gente, e estará nos principais cinemas do Brasil, nos melhores, eu diria, né? Nos melhores. Sempre quis dizer isso. A For You ainda não sabe quais são as salas, né, Miguel? Isso é decidido pelas empresas de cinema, né? Pelas salas de cinema perto do lançamento, porque vai depender do que vai aparecer de outros filmes e do público, do que eles vão decidir em cima da hora, né? É isso que vai acontecer. Mas estará basicamente nas capitais, é isso? Isso. A gente também lançou uma campanha, até orientado pela Europa Filmes, se você não tá nas capitais ou alguma cidade, de você ligar pro seu cinema pedindo o filme, sabe? Ah, que legal. Então vamos entrar nessa, Isso é importante, assim, já tem gente já conseguindo dialogar com o cinema porque às vezes o cinema da sua cidade, é lógico que ele recebe os filmes que vão ser lançados naquela semana. Só que você buscando isso e falando, eu quero assistir filme, eu vou com o pessoal da minha igreja, eu vou fechar uma sessão, por exemplo, tem gente querendo já fechar a sessão. Então, isso motiva mais o exibidor a trazer, porque ele vai ter uma lista, né? Porque tem procura, ele vai ter uma lista de 10 filmes que vai lançar naquele final de semana. Se na sua cidade tem 3 salas, entendeu? Pode ser que o filme não entre, entendeu? Então, se tiver uma procura... Eles vão atrás, né? Eles vão atrás, vão ligar pra Europa Filmes e vão pedir o filme, entendeu? Mas ligar pro cinema, será que é o melhor caminho? Tipo, eu vou pegar o número do Cinemark aqui de Campinas e vou ligar lá, falar com a atendente, fulana, eu queria assistir o Metanoia. Meta o quê, né?
Não tem mas um isso formulário funciona. assim nos sites pra gente entrar e peça Isso aqui o filme que você quer assistir. Não, mas isso funciona. Até O caminho mandar é ligar mesmo. também. Mandar e-mail. Mandar também, e-mail. As pessoas mandaram. Outras estão perturbando a fanpage do cinema. Ai, Então, assim, galera. por mais que tem pessoas que administram, essa pessoa vai virar e vai perguntar. Porque um cliente tá perguntando, aí ele vai perguntar pro supervisor. Aqui vai estar o Metanoia tal dia pra responder essa pessoa, entendeu? Então, isso vai chegar até as pessoas e algumas pessoas vão procurar se informar sobre esse filme. Então, a gente tá orientando isso. E outra coisa importante. Não, peraí. Então vamos convocar esses ouvintes queridos de irmãos.com a fazer isso agora. Se você estiver andando no trânsito, não faz não. Mas, ó, liga um lembrete no seu cérebro aí, chegando num computador ou até do seu próprio celular, você vai descobrir o telefone do cinema mais perto de você ou a fanpage do cinema mais perto de você e vai fazer barulho pra Metanoia passar lá. Eu vou fazer aqui no Cinemark do Iguatemi Campinas. Quem tá comigo, vamos lá que eu quero assistir Metanoia no Iguatemi Campinas, hein? E o importante é você também convocar os amigos, né? Porque Isso. você sozinho, a pessoa vai pensar, só um maluco sozinho que quer ver esse filme. Não, tem que ligar, a esposa, todo mundo, cada um. Muda a voz, liga de novo. Não, também Mas não falsifica, não. Vamos fazer, vamos fazer justo. Sim. Porque acontece muito disso, né? Isso já aconteceu comigo algumas vezes, quando eu tinha tempo pra ir no cinema e assistir mais coisas. Às vezes eu queria ir no cinema e acabava decidindo o que assistir quando estava lá. Então vai ter muita gente que vai assistir o Metanoia sem ter ouvido falar antes e com certeza vai gostar, porque é um filme incrível. A segunda coisa que é importante, se o filme foi pra sua cidade, é importante você ir assistir no primeiro final de semana. Que é o que define o sucesso do filme, né? É porque o cinema analisa a bilheteria nos 4 primeiros dias. Agora tá estreando quinta-feira, né? Já tem um tempinho. E ele pega quinta, sexta, sábado e domingo. Se o seu filme for bom, você ganha mais uma semana no cinema. Se a bilheteria for mal nesses 4 dias, na quarta-feira, na última sessão, ele sai e entra um novo. É muito louco, né? A concorrência de filmes é muito grande, né? E o cinema, claro, ele quer ganhar dinheiro com aquilo, ele não vai ficar passando por caridade um filme que tem pouca gente assistindo. Então eles vão decidir trocar por outro filme que vai dar mais bilheteria. Sim. Porque eles só estão interessados em bilheteria mesmo, e na pipoca que você vai comprar lá. Mas a gente tem que valorizar o que a gente conhece, né? Os nossos, pra que realmente tenha impacto a mensagem que é pregada em Metanoia. Não é aquele filme cristão biloide, né? Que fica pregando vitória e cristão não passa dificuldade, ou mostrando o cara na igreja o tempo todo, nada disso. Mas você tá sentindo as vibrações do evangelho durante todo o filme e você percebe isso claramente e é uma mensagem que está sendo pregada sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E isso vai ser muito interessante pro cenário, né? As pessoas apoiarem, levar o pessoal da igreja, porque isso vai ajudar outros filmes que vão vir atrás disso, de outras produtoras até, porque eles vão ver que tem público para isso. Outra coisa super bacana é que parte da bilheteria e futuramente venda de DVD, camiseta e etc., vai para a construção de uma clínica de dependência química. Oh, que legal, cara. Então é um projeto que vai ser feito no sítio, lá no interior de São Paulo, na base missionária Giovanni Si, que eles vão construir uma clínica para atender ex-usuários a se libertar do vício. Então é um projeto super bacana. Além de a gente querer trazer o filme como uma obra cinematográfica para comunicar, para alertar a sociedade, dar mais fé, esperança à família que também tem esse problema em casa, a gente também quer trazer essa estrutura, né, essa clínica para, mesmo que seja uma parcela, né, não dê para solucionar o Brasil inteiro, mas isso é um retorno que a For You, o Giovanni Si quer dar para a sociedade também, entende? Excelente, cara. Miguel, Josi, toda a equipe, parabéns. Cara, que trabalho incrível. A gente ficou emocionado, eu e a Adri, assistindo esse filme em Premiere. Desculpa a todos os outros. Incrível mesmo, impactante, muito bem feito. A gente viu cada cena feita com muito carinho. Você percebe, né, quando o trabalho não é feito para ganhar dinheiro, nem para ganhar fama, é para realmente passar uma mensagem, transmitir a arte, né, através desse ministério maravilhoso que vocês têm. Então, parabéns e muito obrigado por
por esse papo gostoso aqui, foi muito legal. Eu tirei quase todas as minhas dúvidas, as próximas eu tiro no próximo lançamento da For You, que a gente vai gravar de novo. Mas valeu mesmo, viu? Parabéns e muito obrigado. Que isso, obrigado a você, Paulinho. Obrigado pela abertura aí para divulgar o filme, o projeto. Foi muito bacana, eu gostei do bate-papo aí, foi bem bacana mesmo. Obrigado, Paulinho, pela oportunidade. Foi muito legal conversar com você e com o Miguel e relembrar as coisas da produção do filme. Dia 14 de maio nos cinemas. 14 de maio. E eu vou ver mais uma vez antes de vocês, porque eu vou na pré-estreia, tá bom? A pré-estreia vai ser aberta pro público, é que vai ter as cabines de imprensa e a pré-estreia. A pré-estreia vai ser aberta, né? A pré-estreia é convidados somente. Ah, só convidados. Tá, eu preciso arrumar esse convite, vamos lá. Você já assistiu o filme? Não, mas eu quero assistir de novo. Eu quero ser o primeiro a assistir no cinema. Você assistiu a pré-estreia. É, então. No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha, e hoje sim, recadinhos especiais. Olha só, olha, dessa vez é especial. Dessa vez é especial, sim. Sabe por quê? Porque hoje... Põe a musiquinha aí. Que música? Parabéns pra você. Porque hoje, dia 13 de abril de 2015, Irmãos.com completa simplesmente 17 anos no ar. Olha só! A gente entende você que tem filho adolescente, viu? 17 anos no ar, e pra você que não sabe, Irmãos.com vai além do podcast, na verdade é muito mais velho que o podcast. Hoje o podcast completa 9 anos no ar. Olha, podcast... Hoje não, né? Foi em março. A gente completou 9 anos no ar. O site Irmãos.com, 17 anos no ar. Como eu disse, ele é muito maior do que simplesmente o podcast. Muitas sessões que talvez você não conheça, se você ouve só a partir do feed do podcast, a partir do iTunes, você nem sabe. A gente vai falar de umas pra você hoje. Quer ver? Por exemplo, dando um exemplo assim, aleatório. Tá passando na cabeça agora. Você chega no seu trabalho, pega o seu cafezinho lá, senta, liga o computador. Você vai começar a trabalhar? Não, ninguém começa a trabalhar de cara. O que você vai fazer? Antes de você se atualizar no Facebook, fazer qualquer outra coisa, entre irmãos.com e entre na seção de devocionário. Todo dia tem um artigo novo e exclusivo. Exclusivo no sentido de que não é repetido, né, de anos anteriores. Isso. Ele é baseado no devocional Boa Semente. Então, todo dia tem um devocional pra você começar já o seu dia pensando nas coisas de Deus e se preparando pra enfrentar aí a batalha do dia a dia. Então, você ora, faz o seu devocionalzinho irmãos.com, fica em paz. E aí você vai ver, você faz um dia muito melhor e na presença de Deus. E a cada 2 dias, dia sim, dia não, nós temos também em Irmãos.com os artigos devocionais de Max Lucado, nosso parceiro há tantos anos aí. Olha só, você tá ouvindo aí, tá... por que eu não sabia isso? Então, entra lá, Irmãos.com, você vai descobrir os artigos de Max Lucado dentro da seção Dose de Ânimo. Isso. Aí você vai trabalhar tranquilo, da hora do almoço, volta do almoço com a barriga cheia com sono, faz o quê? Pega outro café, né? Entra em irmãos.com e vai para a nossa sessão de cinema. Nós temos críticas de filmes, algumas escritas por nossa equipe, algumas escritas pelos próprios usuários que inserem filmes que estão no cinema. Pois é. Filmes que você assistiu no Netflix, no DVD, na sua TV. Você verifica se ele não existe, você mesmo insere e deixa a sua opinião sobre ele. Isso. E se você tem interesse de assistir um filme no fim de semana, alguma coisa assim, entra na sessão de cinema e vê a opinião da galera. Vê o que cada um tá dizendo sobre o conteúdo, sobre diversos aspectos do filme que são analisados na sessão de cinema. Lembrando que a gente coloca filme, não é só filme cristão, filme evangélico. Teve uma vez que alguém perguntou isso pra mim. Não, a gente coloca todos os tipos de filme. São filmes analisados sob a ótica de cristãos, que são os que participam de Irmãos.com. Isso.
Isso. Na mesma pegada, nós temos a seção de livros, que é a nossa resenha de livros, que também você vai colocar lá os livros que você leu, as suas opiniões sobre eles e adicionar ao seu perfil, tudo aquilo que você já deve imaginar como acontece dentro de irmãos.com. Só um apelo aí, pessoal. Vamos ler mais, vamos ler lá. Você acredita, amor, que outro dia eu vi uma pesquisa de que se 4 em 10 pessoas leram pelo menos um livro esse ano, já é muito? Eu acredito nisso. Eu fiquei, caramba, gente, 4 pessoas. Então significa que 6 pessoas nesse ano não leu nenhum livro. 6 em 10, né? 60% da população... Porque se da população inteira só 6, tava bom, né? Os 6 analfabetos que temos no Brasil, né? E a minha fonte é fidedigna, que eu vi essa pesquisa no Facebook. Estudos apontam, né? Então vai lá em irmãos.com, descobre esse universo de 17 anos de conteúdo e a gente já vai dizendo que em breve teremos novidades. Isso, muitas. E pode ser muita coisa ou pode ser pouca coisa, né? São novidades. Mas estamos preparando, estamos nos planejando para isso. Irmãos.com será transformado, eu diria. Isso, e nós contamos... Ele vai sair da adolescência, ele vai virar adulto. Ai, gente, que medo. Só que assim, a gente conta com a oração de vocês, né, amor? Orem bastante. Porque todo projeto a gente quer encharcar de oração. Vamos orar, porque a gente não faz pra gente, é de verdade. É pra vocês, é pra glória de Deus, é pra isso multiplicar e replicar pra todos os cantos. A gente quer que Deus esteja à frente desse projeto sempre, então a gente conta com vocês, nossos parceiros, mantenedores em oração, mantenedores financeiros também. Muitos de vocês patrocinam a viabilidade do site, é por isso que ele tá no ar há 17 anos, porque a gente tem pessoas como vocês perto da gente. E a gente pede pra vocês continuarem comentando. A gente agradece porque nos últimos programas fizemos apelos e tem gente comentando, tem gente aparecendo, falando que estava há muito tempo acompanhando e nunca tinha comentado. Então, a gente agradece por essa participação e até quer mencionar 2 pessoas aqui que têm comentado bastante os programas. Uma delas é o Elber Pacheco Martins, de Gravataí. Ele sempre começa os comentários dele com bah. Lá do Sul, ele sempre comenta assim, tem comentado todos os programas. Valeu, Elber, nós temos visto seus comentários. Isso, de certa forma, paga nosso salário também, porque esses comentários são motivação pra gente continuar. E a Ana Rebeca Borges, de Mauá, que tem comentado... Que Mauá isso, né? Que tem comentado muitos programas também, tem falado de como o conteúdo tem impactado a vida dela. Então, obrigado, Ana Rebeca, obrigado, Elber, e a todos vocês que têm se motivado a comentar cada programa que ouve. Entra lá, deixa a sua opinião. Isso é muito importante pra gente. Então eu tô aqui com o nosso artista Joel Mozart. Joel, Mozart é seu sobrenome mesmo? Não, Mozart é nome. É nome? Entendi. Nome composto. Budal é seu sobrenome. Nome de artista, isso. Cara. Muito bom. E o Joel tem feito algumas charges, algumas caricaturas pra gente. Sempre depois dos programas tem uma charge dele que a gente compartilha no Facebook, coloca no post. Ele também fez a capa do programa da Marina Silva. E eu tô aqui com ele pra divulgar o trabalho dele, cara. Olha que coisa legal. O cara é artista e compositor, olha só, como Mozart. Além de ilustrador, é também compositor e vai lançar um CD. Que história é essa? De onde saiu essa ideia, Joel? Então, em novembro do ano passado, teve a final do Sara Festival, que foi um festival de música aqui em Curitiba, e eu ganhei essa edição do festival. E o prêmio foi a gravação do CD. Aquela campanha que tava Somos Todos Joel, com máscara na cara, tudo é por causa do festival. Isso, as barbas ruivas e tal. Pô, que legal, cara. E você teve a grande vantagem de desenhar a capa do seu CD, olha que legal. Sim. Me perguntaram se eu ia querer fazer foto no CD. Não quero fazer foto não, vou fazer um desenho que é mais divertido. Cara, muito legal. E o lançamento vai ser essa semana agora, né? O programa entrando no ar agora dia 13, dia 15 de abril, às 20 horas, vai ter show de lançamento no Teatro Paiol. Isso, em Curitiba, né? Então quem estiver em Curitiba e estiver ouvindo na segunda-feira ou na terça, ainda tá tempo. Ainda dá pra comprar o ingresso, que é R$15.
R$15. E compra por onde? Pode comprar na bilheteria do teatro. Pô, legal. E vai ser com banda, completão, né? Isso. Cara, que legal. Então, ó, quem quiser mais informações, entra no Facebook do Joel, que é Joel Mozart, ou no site joelmozart.com, é isso, né? Exatamente. E dá pra adquirir o CD. Uhum. Queria agradecer por seu apoio, sua parceria aí nas artes. Eu que agradeço. E falar que, cara, curti muito o que eu ouvi do seu CD, as músicas que você disponibilizou já. Gostei bastante do estilo e eu acho que é um conteúdo muito interessante, uma coisa diferente no meio cristão. Então, super indico e apoio a iniciativa aí. Tamo junto aí pra qualquer divulgação que precisar, cara. Valeuzão, tamo junto. Beleza, Joel. Abração, mano. Abraço. E só lembrando que o próximo podcast... Vamos falar, o podcast anterior foi o podcast com a Marina Silva. Que eu falei número errado. Show demais. Ah, foi número errado? Eu falei de 167, tô tão perdido, eu tava tão emocionado no dia. É 267. E nem editando eu percebi. Continua emocionado, né, amor? O André nos comentários falou, você falou 167 e tal, e aí eu fiz a retratação nos próprios comentários e faço aqui também. Esse é o 268. E o próximo que você estava falando? Vai ser um programa gravado no Vocari, se não der pau nem nada, orem também. Perder todo o conteúdo, porque no próximo fim de semana agora, dias 18, 19, 20 e 21, estarei em Maringá, na Unicesumar, participando do Vocário, no meio de tanta gente legal, com tanto conteúdo que a gente vai tentar resumir. Eu queria muito ir. Fica pra próxima, né? Quando os meninos atingirem a idade de irmãos.com, eu vou. Aí a gente vai ter condição de ir os dois em eventos assim. Então até o 269, que será do Vocari, a gente quer agradecer por todo o carinho de vocês nesses 17 anos. Tem gente que chegou semana passada, mas tem gente que acompanha a gente desde 98. Isso é verdade. Temos que dizer. É verdade. A Sara, inclusive, é uma delas, nossa parceira aqui no podcast. Então, um abraço pra todo mundo que é ancião ou pra todo mundo que é novato aqui no site. A gente agradece muito pelo carinho de vocês e que venham mais muitos anos. Muitos anos.